eu quero meditar alguma coisa sobre o primeiro capítulo da Bíblia. Qual o nome do primeiro livro? Ó, todo mundo vai ganhar uma balinha semi-nova, né? Por essa acertada, né? Pré-testada, viu? Mesmo assentados, eu fico pensando se Deus tivesse me encarregado de escrever Gênesis. Eu fico pensando como é que eu começaria a Bíblia, né? Porque eu vou ler hoje o primeiro versículo e depois os outros do capítulo 1, mas como é que você, se tivesse a tarefa dada por Deus de escrever o livro de Gênesis? Eu digo para vocês, né, essa leitura, Gênesis existe escrito há 3.800 anos. Esse texto que eu vou ler, escrito ele tem 3.800 anos. Mas ele é anterior a isso, porque teve um tempo em que ele foi falado, porque não existia ainda a escrita. Então ele é muito antigo, e eu fico encantado da forma com que o Senhor ilumina alguém para nos contar uma história, quando a ciência não existia. Nós sabemos muita coisa hoje, mas quem escreveu Gênesis viveu no mínimo 4 milênios atrás, no mínimo, e não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Isso aqui é por iluminação de Deus, inspiração de Deus. Obrigado, Deus te abençoe. Gênesis capítulo 1, versículo 1 já diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Algumas traduções dizem que a terra era sem forma e vazia. A minha diz, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Cada semente esteja nele sobre a terra, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas.
e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fizeram separação entre a luz, e fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Deus não deu carne no começo, vocês viram, né? E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Senhor amado, isso é palavra sagrada. Isso que às vezes não é entendido ou é ridicularizado, é uma revelação do Senhor. Há milênios, quando havia uma escuridão sobre o entendimento, a palavra do Senhor já trazia luz e revelação para os homens. Numa época em que a ciência banaliza o que cremos, num tempo, Deus amado, em que os homens descreem da palavra, nós confiamos que essa palavra tão antiga e tão atual, ainda, Senhor, tem esse poder de mudar a vida e de apresentar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a nós, criaturas amadas suas. Fala, Deus, nesse culto, primeiro do ano, fala algo que nos possa, Deus, aumentar o amor e a fé no Senhor e na palavra. Nós pedimos graça, Deus, orando em nome de Jesus. Amém. Eu disse para os amados que esse texto ele é sobrenatural, porque humanamente eu não vejo como seria possível alguém, já no primeiro versículo, o versículo número 1, numa frase que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem 9, entre artigos de uma letra só, tem 9, digamos, palavras. Como começa a Bíblia mesmo? Qual é o primeiro versículo?
No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que alguém, numa frase, revela coisas tão profundas e eternas? Nessa frase, o autor da Bíblia começa dizendo assim: no princípio criou Deus. A expressão no princípio subentende que Deus criou no princípio. Então, primeiro, as coisas começaram a existir um dia. Elas tiveram início. E quando ele diz no princípio criou Deus, ele está dizendo que Deus existia antes do princípio. Nessa frase ele já está afirmando que Deus existia antes de todas as coisas. No princípio, Deus criou. Então a palavra começa dizendo: o universo é uma criação de Deus. E Deus existia antes da criação. E ele termina dizendo sobre céus e terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Por que céus está no plural? E a terra não? Porque existe uma ideia aqui já estabelecida de que céus é um espaço diferente da terra, que é físico. Os céus é uma dimensão onde Deus existe, onde os anjos se movem. É um espaço, a gente pensa às vezes que é um espaço distante, mas Deus está presente aqui? Está. Deus está aqui. Então os céus eles estão entremeados à terra. Na terra habitamos nós, nos céus habita Deus, nos céus movem-se os anjos, e eu creio um dia que o Senhor nos prepara um momento em que nós sairemos da terra e habitaremos os céus. Nós teremos acesso a esse mundo, e para isso, por isso que a Bíblia fala que carne ou sangue não faz essa passagem. Então eu creio que um dia nós estaremos com Ele, não apenas coexistindo em espaços diferentes, nós o veremos. Nós estaremos diante do trono, nós veremos os anjos, nós glorificaremos a Deus pessoalmente. A Bíblia fala que nesse lugar não existe sol, porque não há necessidade, a glória de Deus é o sol. Eu creio nisso. No princípio, houve princípio, então Deus criou. Deus é antes do princípio. Para nós isso é meio difícil de entender. A gente, quando é criança, espreme a mãe com algumas perguntas difíceis, e eu perguntava para minha mãe: mãe, de onde vem Deus? E ela falava assim: filho, Deus sempre existiu. Para nós que tudo tem começo e fim, é muito complicado pensar numa coisa que existe antes e que nunca deixará de existir. Isso é muito complexo para uma mente como a nossa, que começa aqui e acaba aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 então vai adiante e diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui então percebe-se uma coisa, no relato da criação, que Deus não começa a terra do nada. Havia alguma coisa.
na qual o Senhor age. Havia alguma coisa, e esse alguma coisa, eu ainda ilustrei de manhã na abertura, né, quando você vai ver uma receita na televisão, que alguém vai fazer um bolo, a pessoa fala assim, tantas gramas de farinha, tantas gramas de óleo, tantas gramas de açúcar, as coisas já estão preparadas. Ele não falou assim, planta o trigo, depois que você colher, moe, faz farinha, pega dessa farinha 300 gramas. Planta uma moita de cana, faz garapa, depois, né, que você fizer essa garapa pura, tira o açúcar, pega 2 colheres desse açúcar. É assim que eles ensinam a gente a fazer bolo. Está tudo pré ali. A palavra nos diz assim, a terra estava sem forma e vazia. Havia alguma coisa. E quando Deus diz que esse alguma coisa, o hebraico, ele é mais direto nessa expressão. No português, diz assim que a terra era sem forma e ela era vazia. No hebraico, o vocábulo tem só 4 letrinhas, que pronunciadas em português dão tou. Tou não aparece muitas vezes no Antigo Testamento, mas tou é traduzido em outros lugares por caos. A terra era o caos. E o que é o caos? É uma coisa que não tem forma e não tem conteúdo. Quando a gente vê alguém destruído, ou quando a gente vê uma família destruída, faz tal caos. Por quê? Porque a forma e o conteúdo da pessoa e daquilo que, né, de onde ela vive, da casa, acabou. É uma bagunça, uma desordem. As coisas mudaram de lugar, perderam a função. A terra era o caos. A terra era o caos. E havia trevas sobre a face do abismo. A falta de claridade deixava o abismo e os lugares altos tudo no mesmo nível. No mais absoluto escuro, você não discerne buraco, porta, porque no escuro tudo é a mesma coisa. Me lembro na 7ª série, quando eu estudei História Geral, meu professor falava sobre uma religião persa chamada Mazdeísmo. O Mazdeísmo acreditava em 2 deuses, acho que ainda existe essa religião, um do bem e um do mal. E diz que o Deus do mal habitava num lugar tão escuro que a escuridão era apalpada. Gente, eu fiquei com essa ideia na cabeça. Imagina um lugar em que o escuro é tão escuro que você consegue apalpar a escuridão. A terra, porém, estava o caos, sem forma, vazia. Havia trevas quase palpáveis, onde o abismo estava coberto. Mas no meio disso, diz a expressão, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Volta e meia eu pergunto para as pessoas, que dia que Deus criou a água? No primeiro, no segundo, no terceiro? Não. A água, Deus pairava sobre ela. Por isso que quando a gente toma um pouquinho de água, a gente passa água por dentro, ou toma um banho passando água por fora, você sente como se fosse um toque divino, não é? Isso passa por nós. A água vazou da cama de Deus, né? Para a nossa bênção. 65% do nosso corpo é água. De onde veio essa água, gente? Essa água
foi tocada por Deus no princípio das coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava o caos. Estava então sem forma, estava vazia, muita escuridão. Mas o Espírito de Deus pairava por sobre a água. E o versículo que começa a ação de Deus é o próximo. E ele diz o quê? Disse Deus, versículo 3, haja luz e ouve-los. Ouve-los. A luz é explicada pelos astrofísicos como tendo surgido de uma explosão, o Big Bang. E certo é que ela tem que ter surgido em algum momento. Aqui, né, pela narrativa bíblica, ela é o ponto de partida das mudanças que Deus vai operar sobre o caos. A primeira coisa que Deus vai fazer no caos é acender uma luz. A claridade é o ponto de partida ainda que Deus opera as transformações. Quando a gente chega diante de Deus destroçado, quando a gente chega diante de Deus completamente desorganizado, quando a gente chega diante de Deus sem saber o que está acontecendo, quem eu sou, para onde eu vou, a primeira coisa que Deus faz é acender uma luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A partir do momento que Deus acende essa luz, Ele vai agora fazer um processo que aparece várias vezes. Depois que Ele acende a luz, Ele começa um processo de organização. É a expressão usada separação. Onde é que aparece a primeira vez a palavra separação? Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre trevas e luz. Depois que Deus cria a luz, Ele começa a organizar o caos. Ele vai falar em separação mais uma vez no versículo 6. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Deus primeiro separa a claridade de escuridão, depois aquele tumulto da água, Ele separa. No versículo 7, novamente, Deus, fez, pois Deus, o firmamento, e separação entre as águas de baixo e as águas de cima, e assim, portanto, Deus começa uma obra de organização. Separar é o ato que sucede o iluminar. Porque nas trevas está tudo misturado, e eu não tenho condição de discernir o que eu devo mandar para a esquerda ou para a direita. Eu não consigo discernir o que é certo do que é errado. Eu não sei discernir bem o que é bem do que é mal, o que eu devo abandonar, o que eu devo permanecer. Na escuridão eu abraço tudo, eu embolo tudo, eu misturo tudo, mas Deus, quando acende essa claridade na nossa vida, Ele entra no caos e começa a dizer: escuridão para cá, clareza para cá, água para cá, esse outro, água para lá, lugar seco aqui, mar de cá, O Senhor começa a botar ordem. O Senhor só vai começar a acrescentar as coisas na terra depois que Ele organiza o caos. Depois que o Senhor organiza o caos, Ele começa Ele para de separar, e agora Ele começa a colocar, a acrescentar. Nós às vezes
Pensamos que Deus podia fazer coisas instantâneas, né? Que Deus, num estado de dedos, Ele pudesse já colocar tudo na mais absoluta ordem. Mas Deus trabalha nos processos. Deus trabalha nas etapas. E eu acho tão interessante o texto, todas as vezes que vai dizer que Deus finalizou uma etapa, né? Ele diz assim, né? Houve tarde e manhã. Essa expressão houve tarde e manhã está no versículo 5. Houve tarde e manhã o primeiro dia. No versículo 8 ele diz o quê? Houve tarde e manhã o segundo dia, né? Aí, versículo 13 diz o quê? Houve tarde e manhã o terceiro dia. Houve noite. Por que não está escrito? As tardes e as manhãs era o momento que Deus movia. Era o tempo que Deus gerava. Era o tempo que Deus agia. Da mesma forma como a mulher mistura o fermento na massa, é dia. Aí depois tem que esperar o quê? Tem que esperar crescer. Esse é o tempo em que as coisas vão acontecer depois da ação. Deus, portanto, agia nas tardes e nas manhãs. E depois que Ele agia, Ele dava um tempo para que as coisas se estabelecessem. Ele dava um tempo para que a obra criadora se ajustasse. Ele dizia: eu quero que as águas se separem para cá e as outras para cima. Eu quero, né, que a porção seca apareça. O negócio tinha que começar. Aí Ele dava um tempo para as coisas acontecerem. Aí Ele olhava e dizia: está na hora de fazer mais um pedaço. Deus ainda é o Deus que trabalha por processos e trabalha por etapas. E na forma com que Deus ainda age sobre o caos, Ele ainda é o Deus que paira sobre o caos primeiro. A coisa está na mais absoluta bagunça, mas vocês podem ter certeza que no meio dessa bagunça, o Senhor está pairando sobre sua casa, está pairando sobre seus filhos, está pairando. Às vezes você pensa que está tudo, na verdade, entregue. Eu vou te dizer, o Espírito de Deus está pairando sobre as coisas. Num determinado momento, Deus acende a luz. Aí a luz é reveladora do caos, porque às vezes nem você tem noção do buraco que você está, você nem tem noção da desgraça que você vive, sabe, porque naquela absoluta escuridão você não consegue discernir nem que está morto. E quando a clareza de Deus vem, aí Ele começa um trabalho importante. Ele entra no seu caos e começa a colocar algumas coisas para cá, outras para lá. As coisas começam a ter ordem. Deus não faz nada na desordem. Deus primeiro estabelece ordem sobre a nossa vida. Então, se a sua vida está a maior bagunça, se 2018 pegou sua vida e virou o maior tumulto, porque é interessante, o caos existia antes da criação, mas muita coisa existia e depois é que se torna o caos. Muita gente tinha seu casamento bonitinho, tinha sua família bonitinha, e de repente, de um dia para o outro, vira um tumulto, vira polícia, vira justiça, vira malquerência, vira assassinato. O caos se estabelece, às vezes de uma hora para outra, e baderna a nossa paz. Mas o mesmo Deus
age sobre aquilo onde ele nunca interferiu. E aquilo que está o caos por nossa própria culpa. A palavra de Deus então disse que ele agiu primeiro, organizou o caos, colocou as coisas em ordem. Agora ele diz, agora eu vou começar a botar o conteúdo. Deus não põe o conteúdo na baderna. Deus não acrescenta o que ele tem de novidade em cima do tumulto. O Senhor primeiro serena o tumulto. O Senhor primeiro organiza o caos. Aí depois ele chama à existência as coisas que vão compor a nossa vida. O projeto de Deus de trazer o homem estava no 6º dia, mas Deus primeiro organiza o caos, depois ele monta as condições para que a terra recebesse a vida humana. Deus, portanto, coloca, as etapas e ele não atravessa etapas. Deus não apressa as coisas. Deus gasta tempo. Deus gasta tempo. Às vezes gostaríamos muito que Deus fizesse as coisas rapidamente, mas Deus estranhamente gasta tempo conosco. Sempre que a Cleia conta o testemunho dela, ela diz que quando me conheceu, ela já tinha desistido de casar. Já tinha dado tanta cabeçada. Por final falou assim, cansei, Vou tocar a minha vida. E de repente, aparece eu, cheio de graça e de verdade, maravilhoso, Cheguei boiando assim, flutuando, num camisolão branco, É assim, quando a gente parece que está cansado. A gente gostaria muito que Deus fizesse as coisas no tempo que a gente gostaria. Mas Deus espera as etapas, Ele espera a curtida das coisas que Ele está movendo, das coisas que Ele está construindo. Quando alguém faz uma coluna de concreto e que coloca a tábua ali, a tábua não pode ser tirada no primeiro dia. Por quê? Porque o concreto está mole. Por mais pressa que eu tenho que dar tempo para que o concreto cure. Ele precisa chegar, vão acontecer reações durante o processo, até que eu possa tirar o madeiramento, e mesmo assim, para eu colocar toda a carga sobre aquilo, eu preciso ainda molhar aquilo, porque aquilo ainda vai acontecer. Parece até que está duro, mas ainda vão acontecer coisas naquele cimento. Deus age sobre o caos e o Senhor gasta tempo. Talvez você tenha virado esse ano e pensado assim, Deus, mais um ano em que aparentemente as coisas não aconteceram. Deus, que ano difícil. Parece que sim, porque antes do concreto estar na parede, ele estava onde? Ele era cimento separado de brita, separado de areia. Ele teve que ser juntado, depois teve que ser misturado, para depois ser colocado. Eu não sei em que etapa Deus está movendo na sua vida e na sua história, mas o Senhor está agindo sobre a sua vida. Você tem essa consciência de que Deus está agindo sobre a sua vida? Eu tenho essa confiança, que Deus está agindo, até quando eu não percebia isso, mas Deus já agiu
agiu na vida dos meus avós, agiu na vida dos meus pais. Eu estou hoje nessa cidade, nesse lugar, porque Deus agiu muitas vezes durante a vida. Deus moveu a sua mão e Deus ainda não terminou a minha história. Eu tenho certeza que o Deus da criação vai chegar no final da história. Gosto de quando termina um dia, o narrador diz assim: e vi Deus que aquilo era bom. Estava pronto? Não. Mas cada coisa que acontecia, mesmo sem estar pronto, o Senhor falava: caramba, está ficando bom. Está ficando bom. Olhe para as coisas que já estão prontas na sua vida e diga para Deus: Deus, está bom. Está bom. Aí você fala: não vou olhar para o meu casamento e falar que ele está bom, não. Pastor, está muito ruim. Então é porque está no caos ainda. Então fala: Senhor, lá em casa ainda está o caos. Primeira coisa, já acendeu a luz, Senhor? Porque eu não estou sabendo se o homem é meu amigo ou meu inimigo. Tem gente que está no mais absoluta escuridão. Você não sabe nem com quem você está dormindo. Então, se você já viu o que Deus fez, não pergunte para Deus quantos dias faltam, quantas etapas faltam. Olhe e diga: obrigado, Senhor Deus, porque foi muito bom. E eu estou vendo, o Senhor está movendo, eu consigo ver essa mão do Senhor mover, e a coisa está ficando boa, e eu estou feliz por ter chegado até aqui. Mas 2019 está aí, estou doido para acabar essa noite e ver o que o Senhor vai fazer nos próximos dias da minha vida. Você já pensou o que vai ser de 2019? Eu não sei como é que Deus fazia as coisas, mas o versículo 12, por exemplo, usa a seguinte expressão: a terra produza relvas, ervas. No versículo 24 ele diz assim: produza a terra seres viventes. Tem gente que pensa que Deus, igual o gênio, né? Botava assim as mãos cruzadas e fazia assim, e o negócio, plaf, te aparecia ali, né? Ele ordena a terra. Ele ordena a terra que gere os processos. Os milagres de Deus, eles acontecem a partir da terra. Gente, eu sou obrigado a pensar, se eu for louco para pensar, que aquele homem que viu meu pneu e virou e falou assim: pastor Sérgio, o senhor é um homem inteligente. E esse homem saiu e me trouxe 2 pneus. A terra produz o milagre, é gozado, né? Quem sabe Deus preservou a minha vida ontem, porque se aquele pneu não tivesse furado e esse homem não tivesse aparecido, eu talvez tocasse isso adiante. O Senhor usa esse carro mais do que eu, né? A nossa vida é assim preservada. Deus move a terra para nos abençoar. Deus move, e de uma maneira fantástica, fantástica mesmo. Gente, eu sou encantado com Deus, eu sou encantado com Deus. Alguém me deu umas pecinhas de ouro, brinco da menina, que falta um, só tem o outro, não sei, mas um negocinho. Eu falei assim: vê o que o senhor faz. Eu falei: o que eu vou fazer com isso?
a Deisiane e o Caleb vão ficar noivos. Eu falei assim, já sei o que vou fazer. Vou mandar derreter aqueles negocinhos. E eles interam e fazem aliança. Olha, alguém resolveu me dar, sem saber que, quem sabe, alguém podia usar. Você já viu o jeito que Deus move? Nós ganhamos uns sapatos para vender os sapatos e custearmos uma festa. O que Deus fez? Deu a festa. Sobrou o dinheiro dos sapatos. Então o que Deus queria? Que nós fizéssemos. Se desse, quer dar até os uniformes, se tiver jeito. Se o dinheiro der, vamos dar até o uniforme. Quando Deus levanta, Ele levanta da terra. Preste atenção. Preste atenção, porque Deus está cuidando de você. Está gerando as coisas de você. Pensa, tem gente que olha para você e fala assim, nossa, mas seu Flávio tem uma sorte, né? Tem uma sorte. Não. Eu tenho um Deus que diz para a terra, terra, gera, supre o pastor Sérgio, cuida dele, cuida dos filhos dele, estão tudo longe, cuida, levanta alguém lá. Eu acho que minha caçula achou um cara bom, não foi eu que escolhi, apareceu. É Deus que levanta as coisas na nossa vida. Preste atenção na terra esse ano. O Senhor está a mover as coisas. No final eu queria ainda falar que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas não vai dar tempo. Acabaria aí hoje o que eu tenho a dizer, que você traz reflexos dessa presença de Deus. Você e eu fomos feitos à imagem e à semelhança do Altíssimo. Então a gente é alguma coisa. A gente tem valor. E tanto temos que Deus se interessou pelo nosso resgate quando a gente se perdeu. E quanto custava o resgate da nossa vida? Custou a própria vida dele. Porque ele se fez homem, atravessou o mundo do céu e entra na terra pelo útero de Maria. E ele se torna homem, e ele se torna cordeiro, e ele morre pelos nossos pecados e abre um caminho de volta da terra para o céu. Essa é a palavra da salvação. Que Deus te amou. E que mesmo que a gente às vezes tenha nascido no mais absoluto caos, ou tenha tornado a nossa vida o mais absoluto caos, o mesmo Deus que agiu no primeiro caos, continua a agir sobre o seu caos, sobre o meu caos. Não importa o tamanho da desordem, não importa o tamanho das coisas descaracterizadas, se você na verdade não está sem forma e está completamente vazio, se tudo que você tinha ruiu, esse Deus paira sobre a sua vida, e 2019 pode ser o grande momento da grande virada na sua vida. Vamos orar? Tem alguém particularmente nesse ano que está precisando de uma grande guinada na sua vida? Peço que você fique de pé. Talvez você diga, não pastor, eu já estou lá no 3º dia. A minha vida já está com as coisas separadas, mas ainda eu não tenho nem sol nem lua. Eu não sei, eu ainda não tenho noção do tempo, eu ainda estou perdido. Eu não sei em que pé está a ação de Deus na sua vida, não sei se hoje começa toda a transformação da sua vida, mas este Deus que está desde o princípio,
Ele é antes de todas as coisas. Ele conhece você. E quando Ele pairou sobre a sua vida, Ele sabia exatamente o tamanho do seu caos. E Ele vai fazer você chegar ao final de uma obra, e Ele vai olhar a sua vida e vai dizer: caramba, ficou bom demais, ficou espetacular o que eu fiz na vida dessa mulher, na vida desse homem. Eu quero que Deus olhe para a minha vida no final e fale: poxa vida, esse menino deu trabalho, mas ele deixa uma obra que eu estou achando linda. Eu quero que você ouça de Deus coisas preciosas. Eu quero que Ele olhe para o seu primeiro semestre e diga: caramba, o primeiro semestre dela foi lindo, o mês de janeiro dela foi muito especial. Que você ouça coisas preciosas de Deus, porque Deus vai agir na sua vida. Senhor Deus amado, eu estou entre os que estão de pé. Às vezes a gente olha para a nossa vida, a saúde está o caos, o tempo está o caos, os filhos estão o caos, as finanças estão o caos, as emoções estão bagunçadas. Mas o Senhor paira quando a gente nem sequer sabe, porque a gente está aí no nosso mais absoluto escuro e não percebe que o Senhor paira sobre nós à espera de iniciar as mudanças na nossa vida. Tu mudarás vidas esse ano, Senhor, eu creio. Tu continuarás a mover histórias preciosas nestas vidas, eu creio. E eu glorificarei o Teu nome no final desse ano, ao olhar a obra do Senhor e dizer: Deus, que ano tremendo que o Senhor operou sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida dos meus filhos. Eu quero olhar para o meu neto Arthur e falar: Deus, o Senhor foi demais, o Senhor foi demais, porque eu confio em Ti. O Senhor é o Deus especialista no caos. Eu abençoo essas pessoas que se levantaram, porque por fé nós estamos de pé. Nós cremos em Ti e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Aleluia. Deus abençoe as nossas vidas e que tenhamos realmente uma visitação de Deus poderosa, preciosa, em nome de Jesus. Amém. Algum aviso? Porque já vamos embora. Se não, quinta-feira estamos aqui. As células não sei quando voltam, ninguém me avisou, mas quinta-feira eu estou aqui. Nosso culto chama-se Palavra e Oração. E quem tem vindo sabe que nós, através da palavra, temos ministrado oração sobre a vida das pessoas. Quinta-feira passada nós falamos o que fazer no meio do tumulto. Foi a palavra que Deus nos deu quinta-feira passada. Não fique em casa não, se você puder, venha, esteja conosco. Alguém perguntou assim para mim: pastor, não transmite quinta-feira? Eu falei: não, ainda não. Mas a Cléia fala assim: esse negócio de transmitir é uma espada de dois gumes, né, Sérgio? Porque algumas pessoas ficam em casa em vez de vir cá para a gente dar uma agarrada nelas, né? Então, mas eu mandei um testemunho que eu recebi essa semana, mandei para o Leandro. Alguém estava com uma grave crise de coluna e eu mandei um recado para ele. Eu consegui uma cinta para ele usar, uma hérnia de disco enorme que ele estava. E ele disse assim: pastor Sérgio, naquele domingo eu não consegui, no aniversário da igreja,
do Senhor, eu não consegui ir à minha igreja. E eu estava deitado, tinha um estradozinho, não conseguia ficar no colchão, eu deitei no chão, num lugar mais firme. E eu liguei no culto do Senhor. E da hora que o Edmilson cantou aqueles louvor antigo, ele falou de cura no meio do louvor. E algo me disse no meu coração: Deus está me curando hoje. E ele falou assim: a cinta que o senhor arrumou para mim, guarda para outro. Eu já trabalhei desde aquela semana. Eu estou sem dores. Aquele culto me curou. Então, Leandro, nós não podemos fechar essa porta. É por aqui que eu vejo a Veridiana, ou a Veridiana me vê, meus filhos me veem. Gente, tem pessoas em Angola e Moçambique que nos assistem, nem sei quem é. É interessante, né? De alguma forma, a palavra de Deus tem que ir, e se Deus nos deu esse recurso, ele tem que funcionar. Vamos nos pôr de pé. E tem uma moça aí que descansou, né? Que maravilha, isso. Eu vou pedir para que essa banda de cá, não, aqui tem gente dormindo também. Eu queria que a gente desse a mão. Vou pegar aqui na sua cabeça, viu, Caleb? Não, pode tocar aí, meu filho. Isso. Esse moço vai casar esse ano, precisa de muita graça de Deus, né? Isso. Você que tem alguém do seu lado aí, essa pessoa é suporte. Minha vida tem me alegrado mesmo pelas pessoas que Deus tem me enriquecido. Eu e a Cleia somos muito ricos de pessoas que nos amam e cercam e cuidam. Não abra mão da comunhão, de estar junto, de receber na sua casa. Domingo que vem de manhã eu vou começar a preparar pessoas que querem abrir alguma coisa na sua casa. Uma reunião de oração, uma célula. Talvez é tão difícil às vezes durante a semana vir aqui. Eu vou te ensinar a abrir alguma coisa na sua casa, com seus filhos. Comece com seus filhos, com seu pai, com sua mãe. Domingo de manhã eu te convido, vem cá. Eu quero te dar uma direção. Né, Caleb? Casa em maio? Ou antes? Se der antes, viu? A gente casa ainda antes. Senhor Deus amado, nós não somos muitos, mas queria muito, Deus, que fôssemos próximos, que quem estivesse do meu lado soubesse de mim, como, ó Deus, soubesse das coisas boas, das dificuldades, que 2019 eles andassem mais perto de mim. Nos propomos, Deus, a abrir um pouco os nossos medos, as nossas portas, para estarmos mais juntos. Abençoa, Senhor, nossa comunhão, nossa convivência. Nos ajude a encontrar alguns que estão, Senhor, morrendo, esfriando, gelando mesmo, pela falta do contato, do amor do outro. Tem muita gente sozinha, muita gente mal resolvida nesse momento, e nós queremos ir atrás delas. Obrigado pelo primeiro domingo do ano. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação e a direção do Espírito Santo seja convosco, irmãos, e com todo o caos estabelecido pela terra, mudando vidas e situações, não só hoje, mas até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos na graça e na paz do Senhor. Aproveita, abraça alguém aí que você não conhece, fala para ele que bom ano para você. Falta 360 dias para acabar o ano. Abençoe.